Olá, tudo bem? Na última aula a gente falou sobre verbos, primeira parte, que foi a identificação, né, a classificação. Agora a gente vai trabalhar com a segunda parte, que é o processo de flexão. Então vamos flexionar o verbo a princípio, pessoa e número. Sempre que a gente pensa em conjugar verbos, a gente pensa eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então eu tenho primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Aqui a gente vai automaticamente, lembrando que para a gente flexionar o verbo, a gente precisa das desinências, desinência número pessoal e desinência modo temporal. As número pessoais, essas desinências, elas seguem o paradigma, então a gente tem meio que um quadrinho fixo de desinências. O que ocorre de diferente em alguns tempos e em algumas pessoas são alomorfes. Por exemplo, aqui a gente tem presente, né? Eu botei os verbos no presente. Na primeira pessoa do presente, é normal, né, de acordo com o paradigma, não ter nada, é desinência zero. Só que aqui no presente, acontece uma variação. A gente tem um O, que é uma desinência típica de primeira pessoa do presente do indicativo. Tá? E aí as outras vão seguindo a normalidade. O S para a segunda, do singular, zero para a terceira do singular, o MOS para a primeira do plural, e S para a segunda do plural e o M para a terceira do plural. E assim a gente vai flexionando em pessoa e número. A outra flexão é a gente pensar em modo. Modo e tempo. Tanto modo quanto tempo vão ser identificados através de uma única desinência. Ela faz os dois papéis. Tá? Então, como é que eu faço para identificar os modos? Modo é maneira mesmo. Então, eu penso no falante, né, da língua, da comunicação, e como esse falante percebe as ações, percebe os verbos de acordo com esse seu contexto. Então, eu vou ter o indicativo quando essa percepção for para algo real, concreto, tido como certo. Eu vou ter o subjuntivo quando esse fato for uma possibilidade, uma dúvida. E o imperativo quando for uma ordem, um desejo, um conselho, tá? Então, voltei, volto, voltarei, certeza, indicativo. Se ele voltasse, quando ele voltar, o processo aí da possibilidade, subjuntivo. Volte, imperativo. Os tempos, a gente precisa dividir indicativo e subjuntivo, lembrando que o imperativo ele não tem essa percepção de tempo. A gente trabalha só com afirmativo e negativo. O tempo, quando a gente trabalha com imperativo, ele está no contexto, ele estará em outras indicações, não no próprio verbo. Então, vamos lá, indicativo. Indicativo a gente tem o presente, que de acordo com o seu aspecto, né? O aspecto, eu botei aqui os aspectos reais, sem as variações que a gente tem. Então, normalmente ele vai indicar o quê? O momento da fala. Então, agora, eu como falante me comunico, o presente ele está relacionado a esse meu momento. Então, eu falo e vocês estão atentos e vocês ouvem. Então, vê que as nossas ações elas acontecem simultaneamente. Então, eu relaciono de acordo com esse meu presente, tá? Então, esse negócio. Ele fala agora. Ele fala, meu processo de percepção. Se eu vejo a ação no mesmo instante, presente, indicando esse momento da fala. Ou, o que também é comum a gente fazer com presente, é indicar ações habituais. Então, ele faz as tarefas pela manhã. Então, todo dia ele costuma fazer isso. É uma ação habitual, vou usar o presente. Pretérito. A gente tem 3 modalidades de pretérito. Perfeito, imperfeito e mais que perfeito. A diferença ocorre de acordo com a minha percepção, de acordo com a ação. Se a minha ação ela aconteceu no passado e ela foi concluída, fiz uma vez só, acabou, pronto. Pretérito perfeito. Então, ele falou durante a aula. E que ele falou, calou, pronto. Eu vou usar o pretérito perfeito para isso. O imperfeito, ele também vai indicar para a gente essa ação concluída. Só que essa ação concluída, ela teve uma durabilidade, não foi uma vez só. A pessoa fez mais de uma vez. Então, ela falava muito durante as aulas. É diferente eu dizer, ele falava e ele falou. Falou uma vez só, falava aquela constância. O mais que perfeito é o passado do passado. O que isso significa? Que a gente precisa de 2 ações e o momento da fala do falante, essa relação que ele tem com o falante,
também ficou no passado. Então, eu tenho uma ação que acontece, ou melhor, uma ação que aconteceu no passado anterior a outra que também está no passado. Olha aqui na prática. Ele escorregara e se machucou. Então, eu tenho duas ações que estão no passado. O normal da língua coloquial é dizer ele escorregou e se machucou. Isso a gente tem que pensar se as duas ações aconteceram no mesmo instante. Escorregar e se machucar. A gente sabe que não. A pessoa escorrega primeiro e se machuca depois. Então, por isso, escorregara, pretérito mais que perfeito, porque aconteceu antes do pretérito. Tá? O mais que perfeito vai ser dessa forma. E o futuro a gente tem dois. Pensando que o futuro do presente é porque a minha projeção para aquilo que vai acontecer é agora, é momento presente. Então, ele chegará à noite. Eu falo agora que ele chegará. O futuro do pretérito, esse momento de fala ficou no passado. Ele disse que chegaria. Tá? É a relação que a gente tem. No subjuntivo, a gente tem 3 tempos só. Depois a gente vai ver até umas outras possibilidades, mas aí é para o tempo composto. Aqui a gente está falando do tempo simples, dos verbos. Quando a gente tem um verbo só, conjugado, a gente vai ver nessa perspectiva. Então, para o subjuntivo eu tenho presente, pretérito imperfeito e futuro. Lembrando que para que eu identifique o subjuntivo, eu preciso de ter uma palavra de reforço, para que a gente levante a ideia da dúvida. Então, eu vou ter um que para o presente, que ele vá, um se no pretérito imperfeito, ó, se ele viesse. E no futuro eu vou a ideia do quando ele vier. Tá? Eu tenho essa percepção para trabalhar com subjuntivo. Eu acho que ele é ainda mais fácil do que indicativo, que é menor. E aí o imperativo, ele embora esteja aqui no processo de flexão, ele não está relacionado à ideia temporal, tá? Lembrando, imperativo a gente vai falar imperativo afirmativo, quando a minha ordem ela é afirmativa, ó, fale baixo, ou imperativo negativo quando for negativa a ordem, não fale baixo. Então, a percepção de tempo, a gente entende que você dá a ordem no momento presente, tá? Porque você fala diretamente com a pessoa. Mas tempo aqui mesmo, no contexto verbal, a gente não tem. Ou melhor, no verbo a gente não tem, a gente tem no contexto. Desculpa. Correlação temporal. Na correlação temporal, eu preciso observar, isso cai em algumas provas, é a relação na frase, na oração, ou melhor, em uma oração com outra. Então, o que eu trabalho dentro de uma oração, de verbo, precisa combinar com o que eu tenho em seguida. Então, aqui eu coloquei, se o ser humano fosse, o que eu vou continuar automaticamente? Com o futuro do pretérito, do indicativo, nessa relação imperfeito do subjuntivo com o futuro do indicativo. Então, se ele fosse, haveria. Se eu trocar isso aqui, ó, se o ser humano for, já não poderia falar haveria. Haveria uma quebra nessa correlação, tá? Então, correlação verbal é essa relação entre o verbo de uma oração com a sua continuidade, tá? Fiquem atentos a isso para não errar na hora de preencher os espaços. E a observação importante, deem uma olhadinha nos paradigmas, verifiquem, pesquisem, não precisa ficar decorando, mas deem uma olhada no mecanismo de conjugação de alguns verbos que são irregulares e apresentam muitas variações, porque são esses verbos que costumam cair nas provas. Eu botei aqui só alguns para que vocês tenham essa percepção. Ó. Prover, o verbo haver, o ter, o intervir, o ver, o ser. O ser, então, vocês têm que estar com ele na ponta da língua, porque ele cai em muitas outras estruturas. E assim vai. Então, deem uma olhadinha nesses verbos que são irregulares, deem uma estudada, porque são os que costumam aparecer. Eu coloquei 2 questões para vocês da SPSEX de 2019. Então, a mesma prova tem 2 questões que falam de verbos. Acho que tem mais, mas assim, específica para conjugação, acho que tem voz passiva, se eu não me engano. Então, aqui, ó. Belize, Taiwan e Inglaterra foram os países que recentemente a proibição de canudos. Então, tem um espaço, e aí, ó, em consonância com as ideias do texto, o verbo que completa a lacuna corretamente é. Então, olha só que interessante essa questão. Não é só preencher o verbo de acordo com o que a gente tem aqui, a correlação temporal. Tem que observar a correlação temporal, mas, ó, tem que ir lá para o texto
para interpretar o que tem no texto para saber se isso aqui é uma projeção para futuro ou para passado. Tá? Então, como a gente não tem o texto, só eu coloquei a questão para que vocês visualizassem isso. Aqui o que entraria o propuseram. Né? Tá? Então, a outra tá com relação à conjugação, a identificar, tá vendo, os tempos. Então, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados fora anualmente. O que a gente tem aqui? Uma junção da nossa aula anterior, que fala da identificação dos verbos. Lembra, quando a gente tem locução verbal, que a gente vai ter um verbo auxiliar mais um verbo principal. E a aula de hoje que fala em tempos. Então, eu tenho aquele quer que você veja a conjugação do verbo auxiliar. Onde é que está o verbo auxiliar aqui dentro? Ó? Sejam jogados, é a minha locução. O verbo principal ele está na forma nominal, né? Está no particípio, jogados. E aí a gente vem para o sejam, que é o verbo ser. Qual é a conjugação desse sejam? Eu tenho que ler a frase toda. Estima-se que, pelo menos, sejam. Então, eu venho que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Então, esse que, quando a gente conjuga o que para especificar a ideia da possibilidade, presente do subjuntivo. Tá? Então, vejam que a gente tem que estar com as duas. Olha aí o verbo ser aqui, a conjugação. Tá? Fiquem atentos, estudem. O exercício de vocês, a gente vai usar a apostila. Na apostila, na parte lá de gramática, acho que eu fechei a apostila de vocês. Deixa eu só achar aqui. A gente tem umas folhinhas, eu vou botar lá na plataforma. Façam e aí a gente tira as dúvidas. Na próxima aula, eu vou colocar correção desses exercícios que a gente tem na apostila, mais o da folha da aula passada, tá? Eu vou gravar uma aula só com as correções, para que vocês possam tirar as dúvidas. Beijo e até a próxima!